Voltei para mais um vídeo, voltei para mais uma aula. Vamos agora falar do capítulo 41. Vamos continuar falando de José, esse homem que foi usado por Deus para um grande projeto, para uma grande missão. Após ter revelado ou interpretado os sonhos dos dois oficiais, José é esquecido na prisão. Ele é deixado ainda na prisão. Depois de 2 anos, a Bíblia vai dizer no capítulo 41, olha só, ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso acordou o Faraó. Depois Faraó teve outro sonho. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos graúdas, boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou do seu sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretar. Então o Faraó teve esse sonho de 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas magrinha, ruinzinha. E as 7 vacas magras engoliam as vacas gordas. Depois ele teve o sonho de 7 espigas de milhos boas e de 7 espigas de milhos ressequidas, ou seja, secas. E essas 7 espigas secas engoliam as boas. E ele chamou todos os magos, macumbeiro, feiticeiro, vem cá, e ninguém pôde interpretar. Aí no versículo 9, aquele copeiro que José pediu para ele lembrar dele, quando estivesse no Faraó, não quis, esqueceu de José, ele lembrou então de José, falou, peraí, ô rei, quando estive preso lá junto com o padeiro, nós dois tivemos um sonho, e ele interpretou o sonho, e tudo que ele falou aconteceu. Eu fui restaurado à minha posição, o copeiro foi enforcado e tudo que ele falou se concretizou. Então Faraó mandou chamar José, lá no versículo 14, Faraó mandou chamar José e foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar-se de roupa, apresentou o Faraó. No versículo 15, Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar de você, ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas de Deus. Dará ao Faraó uma resposta favorável. José deu toda a honra para Deus ali na frente do rei Faraó, que era considerado um Deus, né, para todos que estão ali. Então José não teve medo, se pôs ali a sua fidelidade a Deus e falou, não, se Deus me revelar, eu interpretarei a Faraó. E Faraó repetiu o sonho para José. Repetiu os 2 sonhos que teve para José. E José contou para Faraó, lá no versículo 25. Faraó teve um único sonho. Deus revelou a Faraó que ele está para fazer. As 7 vacas magras são 7 anos de bonança, de muita fartura no Egito. E as 7 vacas magras são 7 anos de fome que haverá sobre a terra. Da mesma forma são com as espigas. São 7 anos de muita fartura, de muita colheita, mas as 7 espigas magras representam 7 anos de muita fome que haverá sobre a terra, né? Sobre a terra. É exatamente como eu te disse, Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo, lá no versículo 28. É exatamente como eu te disse, Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. São 7 anos de muita fartura. Então, para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome.
Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, ou seja, está decretado, que se apressa em realizá-la, que Deus se apressa em realizar. Deus te revelou duas vezes, porque já foi decretado, e Ele tem pressa, Ele vai realizar esses sonhos, vai concretizar tudo isso que Ele te mostrou em sonhos. Então, os 7 anos vai ser 7 anos de muita bonança, de muita fartura. Só que os 7 anos de fome também vai ser tão grande que o tempo de fartura não vai ser nem lembrado. Só que José, ele era um homem inteligentíssimo, um homem que estava ali direcionado por Deus. Ele foi chamado para interpretar o sonho, mas ele interpreta o sonho e já dá a solução para o faraó. Olha só. Procure agora, faraó, um homem, versículo 33, criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante esses 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, a fazer estoque de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados na cidade. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então ele já dá a solução ali, ele interpreta o sonho e já faz uma administração ali, dá uma aula de administração para faraó. Ele fala, faraó, pega 1/5 de toda a produção desse país e cobra 1/5 de imposto de todos e reserve 1/4 do país para armazenar. Porque quando chegar o período de fome, o faraó vai ter 1/4, vai ter toda essa produção durante esses 7 anos que produziu, guardado, armazenado. E você vai ter produção para vender, ou seja, vai matar a fome do teu povo, vai matar a tua fome e ainda vai enriquecer, porque as nações vão vir para adquirir alimento de você. Você será a potência mundial, né, na sua época. Então ele deu uma aula de administração. E o plano pareceu muito bem aos olhos de todos que estavam ali, os conselheiros de faraó. Então o faraó disse, peraí, não tem um homem mais capaz do que você. Se Deus te deu a interpretação, é porque você é esse cara aí que você nos deu aí como alternativa. Então você vai ser esse administrador. E lá no versículo 41, olha, Faraó prosseguiu, entrego agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel, que era o símbolo de autoridade, e colocou no dedo de José, e mandou vestir de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos ia gritando, abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a tua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ali então ele recebeu o status de segundo homem do governo, só não estava abaixo de faraó, e toda a autoridade para fazer o que ele quiser dentro da terra do Egito. E dali ele também se casou, né, com uma filha de um sacerdote, casou com Asenate, e uma egípcia, e constituiu uma família no Egito. E José, depois disso aí, ele tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó. Ele começou então a sair pelo Egito, a supervisionar esse projeto. Só que antes da fome chegar, nesse período de 7 anos, José teve 2 filhos com Asenate. Olha só, antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, que era o sacerdote, sacerdote do Egito, tá? Não é sacerdote do Senhor, não. O primeiro, José deu o nome de Manassés. Ela deu 2 filhos. O primeiro, o nome de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento da casa de meu pai. Manassés quer dizer Deus me fez esquecer de tudo que eu passei de sofrimento da casa do meu pai, tá? Manassés. E o segundo filho chamou de Efraim. Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Então Efraim, toda vez que ele gritava Efraim, estava dizendo Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Esses 2 filhos de José vão dar origem às duas tribos de Israel. Lembra que eu disse para vocês que Israel era formada por 12 tribos,
que simbolizaria que eram os 12 filhos de Jacó. Só que, porém, Levi não vai ser uma tribo de nação, mas Levi vai ser uma tribo que Deus toma para si, porque eles não se curvaram lá na frente, vocês vão ver essa passagem lá em Êxodo, não se curvaram diante do bezerro de ouro, e Deus pega essa tribo para si para servir de adoração no templo. Então, menos uma tribo para formar a nação. E José não leva o nome da sua tribo. Então, seria 2 tribos a menos, que vai ser substituída pelas filhas de José. Então, José recebe porção dobrada. Tá? Quem receberia porção dobrada seria o primogênito, Rubem. Mas Rubens, lá atrás, ele peca, ele deita com a mulher de seu pai. Né? Embora não tenha havido consequências, a consequência vai vir depois, que ele perde o direito da primogenitura, da porção dobrada, e é dado a José o direito da porção dobrada como filho primogênito, que ele, e na verdade ele era filho primogênito, né, com Raquel, a esposa que ele amava, né? Então, mas ele recebe o direito da primogenitura, que Rubens lá na frente perdeu. Então as 2 tribos vão levar o nome dos seus filhos, que é Manassés, ou seja, Deus me fez esquecer, né, do sofrimento da casa de meu pai, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, bom devocional a todos.